Olá, pessoal, de novo eu aqui no canal Karen Daoud. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Karen Daoud, não é? E sou mestre em Relações Internacionais. Olha aqui, gente, vamos conversar aqui sobre o governo Donald Trump. Bom, assim, ele teve quase 100 dias de completado, e são quase 100 dias de puro caos aqui. Vocês já sabem, problemas com as tarifas, deportações em massa, é, enfim, mexendo com a aposentadoria das pessoas, mexendo com a inflação, mexendo com o dólar, enfim, problemas diplomáticos, a mundo afora, a China tomando o lugar dos Estados Unidos para fazer a diplomacia com outros países, enfim. A gente está vendo tudo isso aí. Mas eu queria ver com vocês um react aqui bem interessante sobre um vídeo que eu vi sobre um recap, né, dos principais pontos, né, que a gente vê nesse governo que está afetando o mundo, né? A gente sabe o que está acontecendo com o mundo, mas assim, o que ele está fazendo é sem precedentes, assim, é um desastre, nunca aconteceu isso em nenhum governo de nenhum lugar no mundo, então a gente vai ver junto. Não vou ver isso aqui sozinha, né? Não vou passar essa vergonha de ver isso aqui sozinha, eu quero ver com vocês. O que, que vocês acham? Eu tentei traduzir aqui com o IA, né? Vamos ver aqui. Dias de seu segundo mandato como presidente. O presidente Donald Trump virou de cabeça para baixo a política externa dos Estados Unidos e enviou um choque. O gabinete oval se transforma em um acontecimento após outro. Aqui estão 10 deles. Os principais momentos nos primeiros 100 dias de seu segundo mandato como presidente. O primeiro item que o presidente Trump está assinando é a revogação de 78. Ações executivas do governo Biden, decretos executivos, memorandos presidenciais e outros. Ele fez tudo numa sentada, né? Tudo numa sentada. Nem ligou para o que estava acontecendo. Ele estava, né, o Netanyahu visitou ele, tipo, vou colonizar E eu não quero Gaza. ser fofo, não quero ser um espertinho, mas a Riviera do Oriente Médio, isso poderia ser algo que poderia ser tão ruim, isso poderia ser tão magnífico. Sinceramente, não tenho certeza se isso é algo. I'm not sure that's something Os americanos ficariam realmente empolgados com isso. Realmente é um número enorme de preservativos se você parar para pensar sobre isso. Gente, vocês sabem Desperdício, dessa fraude. história que tem uma cidade, acho que foi na África, se não me engano, que eles estavam mandando um comboio de preservativos para ajudar a combater o HIV na África, mas aí o Elon Musk e o Trump estavam pensando que era para um lugar que tinha homônimo no mesmo nome, Gaza, né? E eles diziam, como assim vai mandar para Gaza tudo isso de preservativos? É muito dinheiro, não sei o quê. Foi um mico tão grande, que depois para se desculpar, uma vergonha, gente. Eles tiraram todas as ajudas, né, do USAID. De abuso não nós. Absurdo, absurdo, absurdo. Trump brings Putin from the cold. Ele também ficou nessa conversa, né, com o Putin, depois ficou brigando com ele. President Putin wants peace and President Zelensky wants peace and I want peace. I just want to see people stop getting killed. Eu, sinceramente, não acho que ele quer paz em nenhum lado, né? Porque até agora ele não conseguiu arrumar nada, né? Vamos ver se eu consigo aqui colocar para o português de novo. Senão eu boto com legenda para vocês. Vamos ver. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Dizendo isso porque você não está em posição de ditar isso. Lembre-se disso. De ditar o que vamos sentir. Por favor, você acha que se falar muito alto sobre a guerra, você tem e não está falando alto? Não está falando alto. Posso perguntar? Não, você falou demais. Seu país está em grandes apuros. Eu sei que você não está vencendo. Você é muito bom. Ele brigou De dar feio, né? certo por causa de nós. E aí as deportações, né? No caso do Mahmoud, né? Que agora ficou bastante evidente com o caso desse imbróglio, né? Desse manifestante, desse estudante. Foi
E está sendo ainda resolvido, ainda não tem um fim ainda sobre isso, né? Foi com uma medida de, enfim, de tentar parar com as manifestações para a Palestina. Né? Eu, Victoria. Vamos ver. Que Muga. coisa, né? Vou botar aqui as legendas que eu acho que é melhor. Vamos lá. Tá. Todos foram levados à força para El Salvador, né? We need Greenland, very importantly, for international security. We have to have Greenland. It's not a question of, do you think we can do without it? We can. And we're not talking about peace for the United States. We're talking about world peace. We're talking about international security. And right now, you look at it, you have warships all over the place going through right along Greenland. We're not going to let that happen. We cannot let that happen. My fellow Americans, this is Liberation Day. Foreign leaders have stolen our jobs. Foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our. Ele quer que todo mundo volte a trabalhar em empregos assim, como é que se diz? De subserviência de anos atrás, né? Trabalhos braçais, né? Que os americanos façam um trabalho que os chineses lá fazem, né? Já nas indústrias. Ele quer reindustrializar os Estados Unidos. É bastante louco isso. Once beautiful American dream. 46%. E é isso, né? É uma pessoa completamente louca, uma pessoa completamente sem noção nenhuma. E tem um artigo que eu estava lendo agora mesmo, que saiu quentinho agora, sobre Harvard, né? Porque Harvard, vocês sabem, né? Eu estudei na Harvard também. A Harvard é conhecida, né? Bastante conhecida mundialmente, e ela sofreu agora um embate que parece que não era para o Trump ter mandado aquela carta, que para quem não sabe, pedindo com que Harvard perseguisse estudantes, né, e falasse para eles quem são essas pessoas, tirasse também todos os livros que seriam pró-minorias, né, pró-direitos civis, essas coisas todas. Nessa carta ele pedia isso e a Harvard se posicionou, disse que não vou fazer. E agora parece que eles estão fazendo uma coisa bem interessante. Olha só. Harvard processa o governo Trump por ameaças de corte de financiamento. Porque é o seguinte, ele ameaçou eles com corte de financiamento, porque óbvio, né, gente? Porque se não fizer o que o Trump quer, ele vai cortar o financiamento das universidades, né? O que aconteceu? Eles chamaram a atenção da Colômbia, a Colômbia deu o Mahmoud para eles, começou a perseguir os acampamentos, perseguir os o pessoal dos protestos, né? Eles e protestantes, mas dos protestos, né? E os estudantes. E então eles estão recebendo esse dinheiro, né? Para fomentar a universidade. Mas Harvard se recusou, disse que não, eles são uma escola centenária privada e que não vai deixar. Não vai seguir esse joguinho do Donald Trump, né? Não vai ser subserviente ao Donald Trump. E agora eles estão fazendo o quê? Eles estão botando ele, né, num processinho, chegou um processinho. E aqui fala, né, que a Harvard, né, traduzindo para vocês, saiu na New York Times agora há pouco, a universidade mais rica do mundo, processou o governo Trump na segunda-feira, reagindo às ameaças de cortar bilhões de dólares do financiamento de pesquisa de escolas como parte de uma cruzada contra as principais faculdades do país, né? Eles estão fazendo isso com todas, principalmente do Ivy League, né, das chamadas Ivy League, que são as mais importantes do país, né, que recebem bilhões, né, de fomento e trazem bastante estudantes de fora, cérebros de fora, né? E dão bolsas e uma série de questões, e eles estão cortando, né? E a gente sabe que esse dinheiro envolve vários outros gastos, que não é só gastos com fomento dos estudantes e bolsas, mas também até mesmo de gastos básicos, como luz dos laboratórios, para que as pesquisas continuem, etc. E ele quis cortar totalmente isso, as pesquisas que já estão tendo um andamento, né?
O processo sinalizou uma grande escalada na disputa em curso entre o ensino superior e o presidente Trump, que prometeu recuperar, né, entre aspas, as universidades de elite. Ele quer tirar daqueles chamados pensamento woke, né, daquele pensamento do jovem americano que tem acesso ao conhecimento. Ele quer talvez repor esse conhecimento à moda dele, ou seja, retirando livros, retirando teorias, retirando a ciência, para que eles fiquem cada vez mais bocós. Isso que a realidade é essa, para que a gente não tenha acesso, a gente fique limitados a uma biblioteca, e que, enfim, que nós obedeçamos todas as coisas que ele manda, né? Então, é isso que um governo faz, um governo de extrema direita faz. A gente sabe que a gente já passou isso na Segunda Guerra, na guerra onde tinha o cara do bigodinho, né? O governo apresentou sua campanha como uma luta contra o antissemitismo, que é uma desculpa, né, que ele está utilizando sobre tudo para ele antissemitismo, mas também virou programa de ensino relacionados à diversidade racial e ideologia de gênero, que eu falei para vocês, né, que a Harvard diz que não vai tirar essas pautas. E aí, mais à frente, essa ação, né, movida vai ser num tribunal federal, que eles estão movendo essa ação agora em Massachusetts, acusa o governo, então, Donald Trump, de lançar um amplo ataque como uma alavanca para obter controle da tomada de decisões acadêmicas em Harvard. Também faz referência a outras grandes universidades que enfrentam cortes abruptos de financiamento. E aí, vamos ver aqui, quem fica também o réu é o Robert F. Kennedy Jr., o secretário da Saúde, que ele empossou, né, esse sobrinho do Kennedy, né, do ex-presidente Kennedy, que é totalmente anti-ciência, um cara completamente malucado das ideias, ele não acredita, ele é anti-vax, um monte de coisas. Ele colocou ele na saúde, então a gente já sabe, parece que a gente já viu isso em algum lugar. Vocês não lembram de um cara lá que ganhou as eleições em 2019, 2020? Vocês lembram, né? Que colocou também pessoas bem malucadas na saúde, tipo um Pazuzu da vida. Tá lembrando isso aí mesmo. Linda M. Mahon, acho que é o nome dela, Mahon, secretária de Educação. Stephen Hickian, né? Administrador interino da Administração dos Serviços Gerais e Procuradoria-Geral Pamela J. Bondi. E vários outros funcionários da administração, ou seja, eles vão fazer o que eles têm que fazer, né, usar as políticas judiciárias, no caso, contra o governo, porque a única situação onde que a Harvard pode fazer, né, porque ela não tem por onde se blindar dos ataques dele, até porque ele não pode parar um financiamento só porque você desobedeceu um querer de um presidente que não tem nada de positivo. A gente sabe que é só uma demanda dele de uma pessoa totalmente narcisista. E de uma política que tem claramente uma visão né, de um dogma político que ele quer colocar, né, que as pessoas sigam esse dogma, ou seja, para cada vez mais a educação perca o seu valor, e, enfim, ele diz que está livrando de uma doença que só tem na cabeça dele, né. Porque na semana passada ele ameaçou eliminar os vistos, né, o Trump, para estudantes internacionais, depois que a universidade se recusou a atender às exigências da administração, ou seja, né, eles iam congelar esses 1 bilhão de financiamento, como eu falei para vocês, que tudo, a Harvard, muito mais que bilhões ela tem, mas ela precisa desse dinheiro, porque todas as universidades privadas, elas têm um dinheiro de fomento do governo, né, assim como tem no Brasil também, as federais, né. As autoridades disseram que o financiamento veio principalmente do Instituto Nacional de Saúde, que é o principal agência do país para pesquisa biomédica e saúde pública. E eu diria até pesquisa mundial, porque a Harvard faz pesquisas para o mundo. Vocês sabem que eles têm notoriedade na ciência, né? Então, eles têm um aparato incrível, eles são, assim, revolucionários em muitas teorias, em muitas, enfim, né, de muitas pesquisas que eles fazem, eles conseguem remédios, conseguem, enfim, patrocínios, conseguem Nobels também da saúde. Então, é triste de ver que o mundo está indo para trás, né, enquanto ele congela o que seria ideal ele fomentar esse tipo de coisa, ele não quer. O Donald Trump, ele quer com desculpa de guardar esse dinheiro, ou desculpa de que, você não faz o que eu quero, eu corto o dinheiro de vocês. Ele também está brincando com a justiça americana, né? De certa forma, está brincando com a justiça americana também.
E aqui fala de novo, né? Usando alegações do antissemitismo como instrumento, o governo Trump ameaçou investigar dezenas de faculdades, né? Que ele já começou, e já tomou medidas para reter bilhões em financiamento federal, de várias delas, incluindo Columbia, Cornell, Northwestern e Princeton, então, que são da Ivy League, que são as grandes universidades que a gente sabe que recebem muitos alunos estrangeiros. A Harvard notificou a administração, agora no dia 14 de abril, que se recusaria a atender, né, as exigências que considerava ilegais, aqui está dizendo, né, claro que é ilegal ele se meter na educação de uma universidade, né, da forma que o Trump está fazendo, querendo impor a sua ideologia, né. Isso levou o governo Trump a impor um congelamento de verbas. O congelamento resultou em ordens imediatas de paralisação das atividades, afetando os projetos de pesquisa financiados pelo governo federal da instituição, que estudam tuberculose, e intoxicação por radiação, ou seja, ele congelou tudo. Então, agora se tem algumas pesquisas que estão continuando nessas doenças que são ainda endêmicas no mundo, ele parou. Isso é só para dizer um exemplo, porque tem outras, tem do Alzheimer, tem de várias outras pesquisas que estão em andamento que vão ser congeladas e prejudicadas. Porque imagina, vão desligar a luz de um laboratório, vão parar de dar fomento para aquela educação, para ter aquele material que eles precisam, de trazer estudantes que estão, né, contribuindo para as pesquisas, pessoas assim que são literalmente gênios que aqui não existem nos Estados Unidos, que estão sendo, né, os Estados Unidos levam o nome, né, mas eles importam esses cérebros, então é complicado, né? A universidade não abrirá a mão da sua independência, nem abrirá a mão dos seus direitos constitucionais, escreveu o Dr. Garber, né, em uma mensagem à comunidade neste mês. E a carta de Harvard, né, que deu 14 de abril, uma resposta a uma lista de exigências que uma força-tarefa de antissemitismo nomeada pelo governo Trump havia apresentado a Harvard 3 dias antes. E aí tem aquela história que eles falam que a lista foi enviada por engano, que não era a hora certa de mandar, mas ainda não tem isso, essa ainda é uma situação que não está bem confirmada, se foi mesmo por engano ou não. O fato é que ela foi elucidada, ela apareceu, né, essa carta, no tempo que talvez não seria o tempo adequado, talvez seria só entre portas, né, como eles falam, a portas fechadas, mas a coisa vazou, né, então Trump não pode falar nada. E aí o processo vai ter 51 páginas, tarará, tarará, que também diz respeito à primeira emenda, ao tentar restringir o que o corpo docente de Harvard podia ensinar aos alunos, ou seja, só falta essa, né, fazer como na ditadura do Brasil, né, colocar um cara lá no fundo da sala para dedurar, né. E aí a sala de aula é não duvido que ele não faça isso, peculiarmente, porque os próprios estudantes de extrema-direita vão fazer isso, né? O mercado de ideias, que a primeira emenda foi criada para salvaguardar, argumenta a denúncia citando um parecer da Suprema Corte de 1969, que defendia os direitos dos alunos do ensino médio garantidos pela primeira emenda, ou seja, ele não pode mexer com cláusulas pétreas da Constituição americana. E aí, argumenta que o governo não consegue identificar nenhuma conexão racional, ou seja, ele está só fazendo uma demanda dele, ideológica, entre as preocupações com o antissemitismo e as pesquisas médicas, científicas e tecnológicas, ou seja, não tem nada a ver o bumbum com as calças, né? Alguns membros do corpo docente que haviam estado em Harvard a resistir à invasão da administração expressam alegria com a decisão da universidade de processar. E aí, eles continuam aqui o texto. Vou só finalizar aqui. Então, o Ryan Enos é um professor de ciência política, né, e que ajudou a escrever uma carta assinada por mais de 800 docentes, implorando à universidade que contestasse as exigências do senhor Trump na justiça. E ele disse que a decisão de Harvard de processar poderia ter um efeito significativo na formação da opinião pública, e isso também pode virar um critério base, né, para ser referência para outros juízes, né? Porque quando um juiz assina e aprova uma lei, normalmente essa lei aqui nos Estados Unidos, ela não é como na Inglaterra, é baseada nos costumes, aqui é baseada na referência. Então, eles fazem também por referência e também porque é inconstitucional o que o Trump está fazendo.
Então, o litígio de Harvard correspondeu à abordagem que muitas autoridades do ensino superior e advogados não afiliados à universidade esperavam nos últimos dias. Em muitos aspectos, e por trás da linguagem arrogante sobre as proteções da primeira emenda, a reclamação de Harvard pode ser resumida à sua visão de que o governo Trump ignorou prazos, procedimentos de longa data para disputas sobre questões de direitos civis. Autoridades de Harvard parecem estar apostando na esperança de que as táticas do governo levem o caso a uma resolução rápida. Ou seja, porque eles têm nome, né? Então, eu acredito que a Harvard pode ser um paralelo, né, para todo mundo. O processo da universidade incluía um pedido do Tribunal Distrital Federal de Massachusetts por uma ordem acelerando a resolução desta ação. E aí que tem a ordem Vilma Patel, Michael Bender, Ellen Line, que são os repórteres. Gente, Campus Repressão. Isso aqui, né, que escreveu foi a Stephanie Saul, né? Inclusive judia, né? Gente, é impressionante, assim, que sem precedentes, né, na história dos Estados Unidos. Isso aí, o impacto vai ser mundial, gente. Eu tô abismada. Eu quero saber o comentário de vocês. O que vocês acham aqui nos comentários? Será que a Harvard vai conseguir barrar o Trump nessa alavancada dele contra as universidades, contra a educação, e vai conseguir botar a agenda dele, da extrema-direita aqui, eliminando as minorias, cortando as liberdades? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Me digam. Eu não sei. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia, mas acho que a Harvard pode ser que ela ganhe sim esse caso, até porque ela tem bastante influência, né? Mas o Trump está fazendo de tudo para acabar com os direitos civis. É isso, pessoal. Nos vejamos no próximo vídeo. Tchau, eu fui.